Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia a todos, para quem é de bom dia, boa tarde a todos, para quem é de boa tarde, boa noite para todos, para quem é de boa noite. Estamos aqui de novo com a nossa belíssima equipe, né, com os corações abertos e as mentes abertas, para a gente ter mais uma aula, mais uma conversa, mais uma expansão nas perspectivas de que nós podemos cooperar, né, estarmos juntos, né, com um mundo espiritual. É claro que quem já assiste uma fita, né, falado por um espírito, é alguém que pelo menos desconfia, né, que isso existe. Mas, Pai Francisco, como é que se passa isso, né? Como é que acontece? Por que que vocês veem? Por que tem umas pessoas que têm guias, outras pessoas têm 7 guias, outras pessoas têm 21 guias? Como é que funciona essa história? Como é que funciona a mentoria? Como é que funciona o desencarne? O que são todas essas histórias, né? Então, meus amores, primeira coisa que a gente precisa entender é que a morte, ela não existe, certo? O nosso corpo físico morre, o nosso cérebro morre e fica a nossa consciência e o nosso corpo emocional, né? O trabalho dessa escola é para que a gente se agregue, porque uma coisa que acontece quando a gente nasce é o esquecimento, certo? E a gente se esquece, cai na ilusão da separatividade, não só um dos outros, mas da própria separatividade. Então, a gente não percebe o nosso corpo físico como algo inteligente. A gente não percebe o nosso corpo emocional como algo independente. E a gente não percebe o nosso corpo mental, né, como algo integrado a todo o resto, né? Imagine, quiçá, o nosso corpo astral. Então, como é que funciona? Partimos de princípios, por exemplo, de... como é que chama isso? Vocês chamam aqui? Quando dorme, projeta, desdobra, né? Então, quando nós estamos desdobrados, estamos no nosso corpo astral, ok? E o que acontece? Por que a gente não se lembra? Nem sempre temos a consciência do nosso corpo astral e nem sempre nosso corpo astral tem total consciência do nosso corpo físico. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que, do mesmo jeito que você às vezes não se lembra como é o seu desdobramento no momento que você dorme, muitas vezes o seu corpo astral não tem total consciência da sua vida em planeta Terra acordado. Então a gente precisa fazer uma dupla tomada de consciência, tanto no nosso corpo astral, na nossa consciência astral, como na nossa consciência física. E o que nós partimos? Se a consciência é algo imortal, que não se perde, quer dizer que nem mesmo a nossa consciência astral é a nossa verdadeira consciência, que é a nossa alma. Por quê? Porque o nosso corpo astral também é um corpo e, de certa forma, ele é até material, né? E ele fica nessa quarta dimensão, onde nós, a maioria de nós, pelo menos todas as incorporações, todos os guias, todos os mentores, todos os familiares, né, nossos ancestrais míticos ou ancestrais que já têm um certo conhecimento, que pode ter uma maior liberdade de ir e vir entre os mundos, né, estão em quarta dimensão. Nós temos outros espíritos, outras pessoas que estão aqui mesmo, na terceira dimensão, né, que não chegaram a fazer a travessia, e temos outros que estão aqui e de vez em quando vão para lá, estão aqui e de vez em quando estão para lá. Mesmo que não estejam nas casas astrais, né, nas cidades de luzes ou nas colônias, né, de luzes. O que é uma colônia? Uma colônia
né? Por que que a gente chama algumas partes de colônia, outras partes de casas astrais ou cidades astrais, né? Uma colônia é um lugar ancorado de luz dentro da zona umbralina, né? Onde nós vamos ter hospitais, onde nós vamos ter organizações de missões que vão explorar os umbrais para encontrar pessoas, para encaminhar parentes para o resgate, né, das pessoas que estão presas nas suas próprias consciências e que de alguma maneira perderam a sua lucidez e às vezes não aceitam, né, a própria morte, ou continuam tão presos às suas dívidas da vida que se ele morreu, se ele deixou de morrer, se a vida continua, se a vida não continua, para ele tanto faz, porque vamos dizer que existem outras prioridades, certo? Então, pessoas da zona umbralinas, algumas conseguem ter, né, conhecimento suficiente para abrir e encontrar portais, ou seja, caminhos possíveis, fendas entre as dimensões. É por aí que esses espíritos podem vir, né? Ou simplesmente eu crio um campo, tá? O que que acontece? Algumas pessoas encarnadas, assim como alguns desencarnados, têm a capacidade de mediúnica, né? Porque existe mediunidade até mesmo no mundo espiritual, porque eu sou um médium, por exemplo. Para eu conseguir vir aqui incorporar na Telena, desta maneira, com esta consciência, com esse projeto, com essa equipe, com essa coordenação, né? Eu preciso também desenvolver habilidades que me fazem capaz, né, de construir e fazer a manutenção desse elo. E isso vai acontecendo, né, até mesmo antes da reencarnação de um filho aqui, por exemplo, da nossa egrégora, né? Então, eu também posso vir de maneira telepática. Como funciona, então, para além das idas e vindas desses corpos, dessas consciências e dessas almas entre as dimensões, nós podemos também fazer uma viagem consciencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não venho com o meu corpo perispiritual até aqui. Eu faço uma telepatia. E eu posso vir com o meu corpo perispiritual até aqui e não incorporar, não me acoplar no corpo do médium e enviar para ele telepaticamente, eu estando perispiritualmente aqui, eu facilito como uma antena pela minha força, né? Pela minha energia, eu facilito as captações e eu envio isso telepaticamente. Por isso que muitas vezes você trazer um médium de visão, né, um médium clarividente, para provar a mediunidade de um outro médium, pode ser que ele não veja nada, porque você não sabe se essa comunicação, por exemplo, está sendo feita de maneira telepática, né? Nós vamos ter diversos tipos de mediunidade, né? Nós temos a clarividência, né, que é essa que você pode ver com clareza outras dimensões, né? Ou quando seres de outras dimensões estão adentrando as nossas dimensões. Como eu falei na outra aula, nós temos uma dimensão encantada em planeta Terra que está basicamente junto com a terceira dimensão, e nós temos a quarta dimensão, que poderíamos colocar como uma organização espacial que vai para cima e para baixo, certo? Quanto mais embaixo, mais em cima, mais alterada é a perspectiva e a noção temporal, né? Então, quanto mais, vamos supor que a velocidade do tempo da Terra é 1, no céu mais perto, vamos dizer assim, né? Vai ser 2, 3, 4, 5, e assim é para baixo também. O que quer dizer ser para baixo? Como é que mensura é essa, né? Os espaços umbralinos e os baixos umbrais, né? Zonas
que parecem ser abissais, né? São apenas construções conscienciais, certo? Você junta consciências suficiente que vai estar projetando aquela imagem, porque é o que vai refletir no interior daquelas pessoas, certo? Então, quanto mais desértico for a sua mente, mais desértico vai ser a sua imagem, né? O seu em volta. Quanto mais ódio e calor, mais quente, quanto mais fome, mais mágoa, mais depressão, mais fria vai ser a sensação, certo? E quanto mais você vai abaixando, né, mais você vai se afastando da sua própria humanidade. E, é claro, da consciência, né, de que um caminho de luz é um caminho possível para todos os seres, não importa quem você seja, né? No finalzinho, todo mundo vai acabar lá na luz. Mesmo aqueles que viram horrores, como eu disse, para a natureza desfazer o que ela mesma criou, uma vontade divina, é algo assim que acontece extremamente, rarissimamente no universo, certo? Então, você vai ter essa clarividência que vai ver, né, o invisível, aquilo que não é visível para todos, né, e pode parecer como uma imagem mesmo, né, a pessoa vê um físico, um ser humano e consegue até descrever suas roupas, como está o seu cabelo, ou pode ser que ele perceba que há um ser humano, perceba as cores que esse ser humano emana, perceba, entende? E que depois é como um microflash de imagem. E aí ele vai construir muito mais na memória. É muito curioso isso para quem está começando com a sua vidência. Você vai entender que você vê, pode ter um vulto, e vai ser só um vulto, mas você vê uma imagem do seu guia, por exemplo. Naquele momento pareceu que você não pôde ver, mas depois você vai lembrar daquele momento e vai começar a ter mais informações, né, que vão passar, né, a identidade, o porquê, as mensagens, o como é, quem são, né, esses guias, tá ok? Então você vai ter níveis também de clarividência, desde que da pessoa que vê como um ser humano igual, que dá para pegar, até aqueles que vai vendo uma coisa meio transparente, como se fosse um filme aqui projetado, como aqueles que vão ver só apenas vultos e aos poucos vão aprendendo a ler também imagens oníricas. A linguagem espiritual tenta conversar conosco, com a nossa parte de consciência em comum com o nosso corpo astral, que na verdade é nosso inconsciente, não é a nossa consciência. Então, o que nós temos em comum do nosso consciência astralizada e da nossa consciência acordada é o nosso inconsciente, certo? Então, boa parte das nossas informações de clarividência virão carregadas de imagens simbólicas. Por isso, o estudo é muito importante. Mesmo símbolos que você não conhece, você carrega através das memórias de seus ancestrais, certo? Então, sim, pode parecer um símbolo novo, mas ele está dentro de um inconsciente coletivo ancestral, certo? Então, é preciso a gente, como estudante do intercâmbio entre o mundo espiritual, o mundo invisível, as dimensões, porque estamos trabalhando aqui só de quarta dimensão, nós temos ainda possibilidade de comunicação com seres de outras dimensões ainda mais longínquas, né? No sentido espaço-temporal. E você vai ter o que nós chamamos de vidência.
A vidência pode funcionar de diversas maneiras. Por exemplo, através do oráculo, tá ok? Então quer dizer que eu tenho aí um tino ou um aprendizado, uma escola para ler através dos oráculos, através dos símbolos, através de uma mitologia associada a esse oráculo, certo? Eu posso jogar para a sabedoria universal, para o inconsciente universal, ou jogos divinatórios, como os búzios, por exemplo, que já vai se direcionar a um tipo de sábios e guardiões dessa sabedoria, né? É algo que é como uma ciência estatística natural. Ou seja, não há oráculo que vá acertar 100%, porque não existe futuro, só existe possibilidades presentes e um dia existiu, né, o passado, certo? Então, o jogo oracular, seja ele adivinhatório ou divinatório, ele está sempre associado a uma construção cultural e, claro, sempre uma possibilidade. Então, é muito preciso ficarem muito atentos para as profecias autorrealizadas. Quer dizer, você viu uma coisa lá no tarô e cismou com aquilo e vai fazer aquilo acontecer na sua vida, mesmo que seja uma coisa ruim. Se fosse assim, para que também servia a gente ter um jogo divinatório se eu não pudesse fazer o contrário de alguma coisa negativa, certo? Então, essas estatísticas naturais vão ser um jogo de probabilidade. Agora, você tem uma vidência que vem de como se fosse natural, tá? E essa vidência que acontece natural aqui em planeta Terra pode ser uma que é natural e uma que não é natural, tá? A que não é natural, como é que acontece? Acontece que eu tenho um tanto de guia que sabe ler as estatísticas, né? Que entende, porque nós somos muito organizados, né? Então, a gente acompanha o planeta Terra, um planeta berçário, um planeta totalmente necessário. Então, a gente acompanha as probabilidades das estatísticas e a gente já viveu um bocado. Nós temos seres de 1.000, 2.000, 3.000 anos conosco, fora os que já não estão nessa dimensão, que tem 10.000, muitos anos. Então, você aprende porque a vida é cíclica, né? O ser humano, as histórias, os séculos, os milênios são como uma repetição porque elas são resultados de leis fixas. Então você consegue trazer e soprar através do seu guia para você e você tem essa premonição. Mas você tem uma premonição que é realmente natural, que pode acontecer tanto com você desencarnado como com você encarnado, que é a famosa premonição mesmo que chamam aqui, né? Por exemplo, um sonho premonitório, uma visão premonitória. Isso é como se fosse um bug sistêmico muitíssimo interessante que nos possibilita a condição de entender que em algum lugar as possibilidades e o futuro existem. Então, eu como um ser, né, humano de quarta dimensão, quase deixando aí essa etapa da minha existência, ainda tenho tantos mistérios para conhecer sobre o tempo e sobre o futuro, né? E conheço essas anomalias que não têm explicação nem mesmo para nós, cientistas do além, né? Então, mesmo para nós que estamos no além, ainda há muitos mistérios. Eu falo, eu sou um apaixonado pelo mistério, porque a consciência que arquiteturou a existência realmente é divina, fantástica, perfeita, porque é incrível como as coisas se encaixam, certo? E as possibilidades que existem. Então, são esses 3 tipos de evidência. E você pode ir desenvolvendo a sua intuição, que não é evidência, é intuição. O que é intuição? É um instinto
Nosso instinto, que também é construído pela sabedoria e tecnologia ancestral, tanto para cima como para baixo, quer dizer, até mesmo os meus descendentes, né? A potência da minha descendência, a sabedoria e a possibilidade me faz instintivamente sentir o que vem, porque tudo está carregado de energia. Então, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma gira de umbanda e vamos chamar para um caboclo, boiadeiro, sei lá, alguns médios, antes mesmo de tocar o primeiro tambor, já sentem a presença do boiadeiro, porque toda chegada carrega um campo gravitacional. E assim é com os acontecimentos também. Então, você vai aprendendo a decifrar e a ler este campo intuitivamente, instintivamente, e aí você tem uma inteligência e uma tecnologia que é divina mesmo, né? Mas é algo que a gente precisa treinar. É um instrumento. Todo instrumento a gente tem que estudar e aprender a usar. Por quê? Porque você tem medo, você tem trauma, você tem vontades, você tem desejos. Se você for virginiano, então, você vai ver um tanto de coisa aí que nem sempre é, certo? Então, a gente tem a tendência de forçar um pouco os nossos instintos. É tão interessante essa coisa instintiva. Psicopata, um narcisista, ele não é inteligente, ele é sagaz, ele é instintivo, ou seja, é uma inteligência que independe da própria racionalidade e inteligência, porque é como se ele soubesse, sem conhecer a pessoa, identificar quem são as suas vítimas, quem são as pessoas frágeis, submissas, enfim. Quem é o famoso assombração só sabe para quem aparece, né? Então, isso é também uma tecnologia instintiva, mas que aí dentro da combinação do caldão aí não foi muito positivo os resultados, certo? E você tem a clara audiência. E aí a clara audiência vai ser o escutar vozes, e você pode escutar vozes de diversas maneiras. Como se ela estivesse exterior a você, e você, eita, alguém gritou aqui, ou vozes na sua mente. Vozes na mente, assim como algumas vidências, mas a vidência visual, as pessoas tendem a acreditar mais do que as vozes nas suas mentes. Por quê? Porque nós já temos muitas vozes na nossa mente, certo? Então, como saber que essa voz... Porque, além de tudo, você pode estar escutando vozes reais, mas de pessoa que você não deveria dar ouvidos, né? Então, como é que isso funciona? Você primeiro precisa começar a entender tudo é estudo. Primeiro, não tenha medo, nem mesmo da loucura, nem mesmo da esquizofrenia. Simplesmente respire, experimente, vivencie, porque há muitos mistérios entre o céu e a terra, muito mais que julga sua vã filosofia, certo? Então, primeira coisa é não ser reativo a essas vozes. Até a Telena, né? Ela já estava há alguns anos, um ano e pouco, um ano mesmo, e começou as incorporações dela. E claro, você duvida, porque existem milhões de maneiras disso acontecer, até que ela um dia, sem querer, falou assim, se eu escutar uma voz aí, eu acho que eu tô pronto. No dia que a preta velha falou na cabeça dela, essa menina, faltou ter um piripaque. Eu tô ficando doida, pronto, fiquei esquizofrênica, tô escutando vozes, muito me admira, porque ela já escutava, ela só não percebia. A negação era tanta que quando escutava, depois não lembrava, principalmente na infância, né? Nós tivemos algumas comunicações, mas isso é uma memória que ela mesma ainda vai integrar. Então, isso acontece com muitos médiuns. Assim como um trauma, muitas vezes você só lembra quando você tem capacidade cognitiva e emocional para abarcar aquele acontecimento, isso também acontece com experiências mediúnicas da sua infância. Por isso é muito comum amiguinhos invisíveis que depois a criança já não se lembra mais, certo? Porque provavelmente era invisível, mas não era imaginário, né? Não era imaginário.
Então, você pode ter experiências na sua infância em que seu consciente, sua memória seletiva, para se dar conta aqui da concepção do mundo, você esquece, você seleciona, você não faz isso conscientemente, certo? Então, você precisa começar a escutar. Se é fluido, quando você começa a prestar atenção, essa voz vem de outro ser. Se começa muito difícil, talvez seja você mesmo. Faça um exercício de você pensar cadeira. Perceba como é. Cadeira. A gente pensa, quando a gente pensa fluidamente, né? Sem pensar que está pensando, né? É mais rápido, ritmado. E quando você força um pouquinho esse pensamento, a coisa vem mais não natural, certo? E como saber que eu estou escutando uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uai, essa voz está te mandando fazer coisas ruins. Essa voz está falando que você é uma porcaria. Que construtividade vai ter um ser de luz falar que você é uma porcaria, né? Ele vai falar, minha filha, essa sua vida, pode até falar, os Exu vão falar que sua vida está uma porcaria, mas que você é uma porcaria, porque nós não somos, então isso não está dentro da verdade, certo? Então, você vai tentando, assim como os amigos, e saber para quem você vai dar ouvidos e para quem você não vai dar ouvidos. Então, principalmente, por isso que é muito bom desenvolver mente unicamente dentro de uma egrégora, para que você tenha uma rede de proteção e sempre seus guias e guardiões, né, ativos, certo? Para te defender de alguma maneira desses assédios, né? Por quê? É muito... um médium é um prato cheio. Vamos dizer que uma pessoa comum é um meio copo de vitamina, um médium é uma vitamina e meia, né? Então ele vai ser... E uma outra coisa que acontece, não é só os espíritos que são visíveis para os médiuns, mas os médiuns são visíveis para os espíritos. Porque pode acontecer, por exemplo, numa casa mal assombrada, que aquele espírito que vive ali, que não se sabe morto porque está dentro de um looping, não consegue ver os vivos, a não ser por vultos, né? Barulhos. E aí ele que fica achando que está assombrado por espíritos, porque, dependendo, na maioria dos casos, os vivos também são invisíveis para alguns espíritos, certo? Para a maioria dos espíritos, a não ser aqueles que já têm uma consciência maior. E aí você também é visível para eles. Então você também vai ser o que dentro da multidão tem um olho brilhando, é isso aí, né? Então a clareaudiência vai ser o mais sensível de todas as mediunidades, porque uma das maneiras para se acessar e fragilizar a caminhada humana é deixar a pessoa louca, né? Então você vai assediando com vozes, dizendo, repetindo, criando história, e aí, geralmente, quem tem mediunidade, e principalmente em países muito cartesianos, muito racionais, muito céticos, vão medicalizar, vão colocar essa escuta de vozes como uma esquizofrenia, como uma patologia clínica, né? E vai, na maioria das vezes, sedar essas pessoas e fazer tratamentos nessas pessoas que não necessariamente vai livrá-las dessa situação. Por isso, estar dentro de uma egrégora é aprender a viver entre esses mundos, escutar e estar com este véu mais fino, mais com buracos onde vão passar as coisas. E você vai ter aquilo que a gente chama de psicofonia, que é, por exemplo, o que a Telena está fazendo agora, mas também exige a psicofonia que não há alteração de voz, tá ok? Neste caso, por exemplo, da Telena, é confortável para ela, ela se sente mais à vontade, se sente mais protegida
né, de uma interferência se eu me dela mesma, porque é óbvio, né? Um médium responsável sabe, tem consciência que ele mesmo também pode interferir na comunicação, assim como os espíritos podem interceptar, né? Não no caso de uma incorporação tão próxima, viu, minha gente? Mas, por exemplo, nem sempre eu estou incorporado, Telina. Na maioria das nossas trocas, eu estou enviando telepaticamente coisas para ela. Então, ela mesma pode cortar a ligação, vamos dizer assim, vou tocar num assunto que ela não gosta. Então, ela entende que ela interfere, né? Nesses momentos em que eu estou falando só na mente dela. Uma vez que a gente abre esse abridor aqui, é mais difícil dela, porque eu pego um fluxo, aí é mais difícil dela interferir. Mas é óbvio que ela também interfere. Então, por exemplo, é como se a consciência dela está aqui, né? Eu não faço uma substituição, eu não estou... Ela está consciente aqui, ela está vendo, mas é como um sonho. Se ela começar a prestar muita atenção, né? Ela vai começar a tomar parte muito grande dessa consciência e nós vamos perder essa fluidez aqui, tá certo? Então, a psicofonia pode acontecer assim, através da voz. Então, por exemplo, você vai perceber, eu não estou aqui num corpo de preto velho, porque como é a maneira mais fluida, o ingrediente, vamos dizer assim, ou a alma que mais aprendeu a lidar com corpos, incorporações e materialidade, são as pombogiras e os exus. Então, eu consigo fazer um híbrido entre trazer a rosa ou a padilha aqui e eu. E eu também posso ser um intermédio, por exemplo, de seres de sexta e sétima dimensão, se a Telena não estiver tão alinhada à frequência. E aí eu faço como se fosse um adaptador, um atravessador, né? Como é que chama? Que a gente coloca assim... Tem uma energia zona grande, aí você coloca um negocinho para a energia ficar menor. Transformador. Né? Eu seria o transformador desse receptor. Saber sobre elétrica e eletrônica, eu vou dar uma aula aqui, mas eu estou pensando em fazer algumas aulas mais sequenciais. Nós vamos fazer num grupo, vamos criar um grupo de membros, nós vamos fazer isso, porque jogá-las assim não faz sentido. Eu quero que a pessoa possa segui-la. E aí eu vou explicar como funciona isso eletronicamente, porque é simplesmente como funciona a eletrônica aqui, é muito como funcionam essas trocas mediúnicas, ok? E aí, então, você também vai ter uma psicofonia inconsciente, tá? Que é ser tomado e falar com uma voz, ou gargalhar. E gargalhar também pode ser consciente, né? Porque gargalhar também é um instrumento, por exemplo, dos Exus, usado como frequências sonoras que rompem padrões bem necessários a serem rompidos, né? Então, se você é um médium ou alguém que começou a escutar vozes, antes de se considerar louco, se coloque no lugar do cientista de si mesmo e faça um estudo sem alardes. Por quê? Como eu disse, um espírito pode encher o saco até você ficar doido. Isso pode acontecer, é um fato. Mas, se você é forte, entende? Se você não é manipulável, se você consegue que um médium, depois que ele sabe a força que ele tem, ele não pode ser mais usado por espíritos negativos, a não ser que ele, conscientemente ele não pode mais, entendeu? Então você fala, meu filho, vai pra lá. Às vezes tem uma Telena chega em um lugar e fica assim, nossa, vai lá, sei lá, nossa, a vida é uma porcaria, pra que a gente vive? Aí ela, eita, pode parar, vai caçar um outro aí pra ti, entendeu? Você já vai brincar, eu tenho que brincar um pouco com essa história, porque é gente como a gente, entendeu? Tem aquele povo que fica reclamando, seu amigo que fica reclamando de tudo, reclamando de tudo, esse é um vampiro energético, assim como uma alma que vem pra cá para vampirizar, para se materializar, certo? E você vai ter o que a gente chama de psicografia, né? Então você pode escrever através
da inspiração, ou seja, sentou lá e é inspirado, você escreve que é uma beleza, e você pode até assinar como se fosse seu, ou você realmente nem sabe o que está escrevendo ali, tem um espírito ali escrevendo por você, e geralmente isso você vai ver alterações na sua letra, bem nítidas, bem claras, tá? E pode acontecer de um espírito te ditar. Vai te ditar, você vai escrever com a sua letra mesmo, um pouquinho mais rápido, porque a gente digita rápido, eu já falei com a Telera, é rápido, né? Mas ela consegue fazer os 3 tipos de psicografia, e essa é uma mediunidade muito legal que muitos de vocês conseguiriam desenvolver, tá? A psicografia, seja ela por inspiração, ou por ditado ou colaboração, ok? Acho que e nós temos o que nós chamamos também de mediunidade física. O que é uma mediunidade física? Ele é o copo de liquidificador inteiro de vitamina, né? Esse vai ser o médium que mais vai ser assediado, né? Por quê? Porque ele compõe, ele tem uma energia muito grande, ele é um alimento, muito ectoplasma, muito materialismo, e ele consegue materializar, inclusive, a vontade espiritual. Então, sabe aquelas coisas, a mesa que balança, o lustre que balança, isso tudo quem faz não é o espírito, é o médium. Então, o espírito pode estar ali assombrando aquela casa há 10 anos, e só quando chegou um médium que as pessoas começaram a ver as manifestações desse espírito, porque é através da energia material do vivo que esse espírito vai conseguir mobilizar coisas materiais, tá? Isso existe? Existe, né? Aí, gente, relato para vocês verem. É muito interessante porque eu fico besta, a gente depois fica assim de acreditar, vou até duvidar aqui do velho falando, mas duvidar que existe vida após a morte, depois de milhares de relatos, durante esses milhares de anos, a própria Bíblia, né, fala sobre reencarnação e a Igreja Católica finge que isso não acontece, sendo que é a própria Igreja Evangélica, sendo que o livro fundamental dessas religiões, está lá os profetas reencarnando, voltando, está lá Jesus falando que nós vamos ter que voltar quantas vezes for necessárias. Nós tem que ter um pouco de vontade, né? Porque ser encarnacionista muda muita coisa, né? Você não ter nada para perder muda muita coisa. Então, essa mediunidade física está ficando cada vez mais rara. E aí, médiuns podem manifestar coisas, ok? E geralmente vem acompanhada de uma mediunidade que pode não ser pode não ser física, tá? Mas ela tem em algum nível uma fisicabilidade, que é a mediunidade de transporte. Isso quer dizer, somente alguns médiuns são capazes de incorporar sofredores. Mais uma vez, não é a capacidade daquele espírito sofredor de te incorporar, e sim a capacidade do médium de transportar aquele espírito sofredor para que ele possa expressar e escutar, certo? Então, esse médium pode passar por sensações que esse espírito sofredor passou. E até ele entender que ele tem essa mediunidade, até ele começar a ter também clarividência e clareaudiência para poder discernir melhor o que está acontecendo, esse médium vai ser chamado de mediunidade esponja, uma pessoa muito empática, uma pessoa que chega nos lugares e passa mal, uma pessoa que sente a sua dor de cabeça, uma pessoa que sente as energias do local, certo? Conforme você vai também transformando essa habilidade, vai dando força para os seus guias e guardiões, e entendendo o seu campo magnético, você não dá mais passagem para sofredor, a não ser que seja num campo terapêutico, num
terreiro, numa casa espírita, numa igreja, num lugar propício para o encaminhamento desse espírito. Não quer dizer que o médium não pode estar, às vezes, numa situação, viajei, fui para a fazenda, um índio sem cabeça apareceu. E aí, como é que eu encaminho isso se eu não estou na igreja, se eu não estou... Você vai fazer o seu rezo, você vai fazer as suas conversas, é tudo ser humano, gente. Tudo ser humano, e com ser humano a gente conversa, tá ok? Principalmente com esses espíritos que estão aí centenas de anos sem conversar com ninguém. No mínimo eles estão curiosos para tocar uma ideia, tá bom? Então essa é uma mediunidade que nós temos que estar muito, 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 muito atentos, porque é uma mediunidade onde você perde muita energia, tá? Você perde muita energia. Então, para aqueles que começam a experimentar os seus novos sentidos, e cada vez vai ser mais comum, porque estamos passando pelo reencantamento do mundo, né? A era eletromagnética, né? Ou a nova era, ou a era de Aquários, ou o fim de Kali Yuga, ou Ragnarok, como eu já disse, meus amores. Basta estudar e ver quantas culturas já falavam sobre o momento de agora. Mas meu pai, falaram também que o mundo ia acabar em 2000, ninguém nunca está falando de fim do mundo. Essa escola aqui compreende a gravidade das nossas escolhas ambientais. Mas, se para o mundo acabar, o ser humano acaba antes do mundo. Então, com medo, né? Mas a gente não quer que vocês acabem, porque depois vão nascer em qual corpo, né? Vai ficar tudo sem poder passar para a próxima fase lá no meio, esperando a Terra desenvolver um novo corpinho para vocês nascerem. Não, muito difícil, né? Então nós vamos manter nós vivos, pelo amor de Cristo, tá? Que a gente demorou muito para construir essas cidades astrais, para receber vocês, colônias astrais, no umbral, tecnologias. Isso tudo é desenvolvimento científico. E planeta Terra já poderia estar num nível de quarta dimensão, tecnologicamente dizendo, se não tivesse havido tantas queimas de biblioteca, tantos fins civilizatórios escondendo seus conhecimentos. Como humanidade, nós somos muito mais, éramos para ser muito mais maduros e muito mais conhecedores do que estamos aqui agora, nesse momento. E por isso a mediunidade é um negócio incrível. Porque você pode matar todos os pajés, que os meninos vão começar a sonhar e nascer pajé. Porque o espírito vai poder vir ensinar. Então, mataram, tiraram toda a ideia de orixá, por exemplo, da linhagem da Telena, né? Que apesar da avó dela ser bezendeira, né? E já ter sido rezadeira há anos, e a bisavó dela e a tataravó dela também, ela já não tinha mais esses conhecimentos. Aí o que a gente fez? A gente veio em espírito mesmo para relembrar. Ou você acha que uma pessoa seria capaz, assim, do nada, começar algo? Não. Sempre é plantado, ó. Por isso que são muitas encarnações, tá? Então, podem querer nos matar, mas nós somos imorríveis. Então, vamos sempre voltar e contar para os nossos, inclusive para os deles também, né? Porque não existe os outros, só existe nós. Sobre as nossas tecnologias, né? Sobre os nossos saberes. Então, imagina a possibilidade, só que eu preciso que a Telena estude. Por exemplo, eu vou usar o repertório imagético dela, eu vou usar o repertório inconsciente dela, eu vou usar o repertório consciente dela. Quanto mais estudo ela faz, mais eu tenho instrumento para levar o estudo dela para mais longe. Entende? Então, um médium que diz que sabe tudo só intuitivamente vai ser um médico que vai ficar em 10, 20% da sua capacidade. Porque, infelizmente, né, existem regras aí nas transmissões de saberes e eu preciso de alguma coisa para eu ancorar essa passagem. Por isso que
muitas vezes precisa ser através de símbolos, tá? Para a gente transportar essa mensagem. Ou uma pessoa que desenvolveu a mediunidade dela e consegue fluentemente estar com outro compartilhar outras mentes. Ao corredor, aqui tem pessoal que vem assim nos dezenas e dezenas correr. Então, vou aproveitar que eles estão correndo, nós vamos fechar esse papo de mediunidade por enquanto, porque, meus amores, vai rolar muito. Não importa a sua idade, tá? Mas principalmente os nossos jovens e crianças já estão nascendo mais médiums, certo? Mais sensíveis a isso. Precisam, inclusive, correr, né, atrás de estudo, para a gente não ficar à mercê dos abusos que existem dos espíritos sem ética por aí. Tá ok? É isso. Até a próxima. Que é daqui a pouco.